Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Amor Operacional. Antes de começarmos a nossa videoaula, eu quero convidar, subscreva-se ao nosso canal, ative o sino de notificações, de modo a ficar ao par de todas as nossas novidades. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre contabilidade de gestão. Vamos resolver um exercício muito interessante e interessante mesmo, porque é um exercício de uma outra universidade e, conforme podem ver, são exercícios da Universidade de Aveiro, que o meu colega e amigo são tomense chamado Jó, e ele reforça dizendo que é o Jó da Bíblia, a quem endereço o meu abraço, pediu que o auxiliasse, né? Então, eu espero que você também consiga tirar partido disso. Vamos começar pela resolução do exercício de número 5. É verdade que vamos resolver todos os exercícios dessa ficha prática, mas vou começar pelo número 5 porque o meu amigo Jó, da Bíblia, pediu que começasse mesmo pelo número 5, uma vez que ele encontra-se numa fase de preparação para os seus testes de exames. Então, vamos a isso. O exercício diz o seguinte: da Riacer Cerâmica de Aveiro S.A., que é uma sociedade anônima, dispõe-se relativamente a outubro do ano N das seguintes informações referentes a produtos acabados, e enfatizam dizendo que estes mesmos produtos acabados apresentam-se em duas disposições, conforme podemos ver, que é: os valores se encontram em milhares de unidades e em unidades monetárias, não é? Isto é, nesta disposição em unidade, nós conseguimos ver o custo tecnológico, e nesta outra coluna encontramos o custo monetário, tanto das existências iniciais, vendas e, por sua vez, existências finais. O que o exercício diz? Diz que sabe-se também que temos aqui custos industriais incorridos neste período, que no caso, conforme podemos ver, trata-se do período relativamente ao mês de outubro do ano N, que no caso podemos considerar como sendo o ano de 2021 ou 22, não é muito relevante essa informação. É relevante sabermos que trata-se de um período mensal de produção, não é? Dão-nos também valores relativos aos custos de comercialização. Conforme nós sabemos, quando nós falamos de custos de comercialização, estamos a falar dos gastos de distribuição ou de venda, que é o custo que a empresa incorre durante a venda, promoção ou propagação dos seus produtos. E depois temos custos administrativos, que é o caso do toner, é o caso da impressora, é o caso da máquina calculadora, ou seja, acessórios administrativos. E temos também, deste lado de cá, custos financeiros, não é? Que nós já estamos muito bem familiarizados com relação a eles. O exercício que diz o seguinte: considerando, por outro lado, que o critério de custeio das saídas das existências é o custo médio ponderado. Eu vou boldar esta parte porque é muito importante. Esta informação, quando nós falamos de critério de custeio, é o mesmo de falarmos sobre... Eu vou trazer aqui dois termos diferentes, não é? Em Portugal, eles chamam de critério de custeio.
mas nós cá em Moçambique chamamos de critério de valorimetria. Mas no fundo são termos diferentes, mas com o mesmo entendimento, não é? Esta empresa usa o critério de custeio, custo médio ponderado, e que ao valor das existências em curso de fabrico foi atribuído o aumento do início para o fim do mês em 3.000 unidades monetárias. Pretende-se que se apure o valor da variação da produção, não é? Da Reacer em outubro do ano N. Vejamos uma coisa aqui muito interessante. O que o exercício quer que a gente faça? O exercício quer que a gente faça o apuramento do valor da variação da produção. Uma questão muito interessante é a seguinte: por que o exercício pede-nos que a gente faça o apuramento da variação da produção da Reacer? Muito simples, porque a partir do momento que a gente consegue apurar a variação da produção, temos mais facilidades de encontrar o custo monetário das vendas e encontrar também o valor do custo monetário das existências finais, que de certa forma, olhando para a disposição da nossa tabela, conseguimos encontrar aqui interrogações que são respostas que o exercício pede que a gente responda, não é? Como é que nós vamos fazer isto ao lado? Muito simples. O exercício não pede-nos que em algum momento a gente calcule o custo complexivo e não pede também que em algum momento a gente calcule o mapa de demonstração de resultados. Pese embora a partir desse exercício é possível calcularmos o custo complexivo total e unitário, assim como também o mapa de demonstração de resultados. Porém, é um pedido que o exercício não nos coloca à disposição. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Não vamos resolver algo que o exercício não nos pede. Percebido, colegas? Vamos resolver simplesmente aquilo que o exercício nos pede, que é apurarmos a variação do produto da Reacer e também encontrar o custo monetário das vendas e a valorização dos produtos em vias de fabrico final, ou seja, das existências finais do produto acabado da Reacer, aplicando, no caso, o critério de custo médio ponderado, que é o nosso critério de custeio. Certo? Agora, sem este blá blá blá, vamos à resolução do nosso exercício. Comecemos pelo primeiro ponto, que diz o seguinte: isso tem de ser de entendimento de todos vocês. E aqui mesmo no canal, nós temos uma playlist tanto para contabilidade de gestão 1, tanto para contabilidade de gestão 2, que é mais avançado, onde você pode estudar muito mais sobre pressupostos fundamentais da contabilidade de gestão e aprofundar-se muito mais sobre essas matérias. Primeiro passo. O que nós vamos fazer no nosso primeiro passo? Vamos fazer isto em partes para entendermos muito bem e sabermos colocar isto em prática. No nosso primeiro passo, nós vamos começar por dizer o quê? Vamos começar por dizer o seguinte: quando nós falamos, não é? Quando nós falamos do custo industrial de produto acabado, que no caso é CIPA, referimos-nos ao quê? Referimos-nos à soma de matéria-prima consumida, não é? Mais mão de obra direta, mais gastos gerais de fabrico, não é? Quando eu me refiro aos gastos gerais de fabrico, me refiro aos custos indiretos, mais produtos em vias de fabrico inicial, menos produtos em vias de fabrico final. Certo, colegas? Esta fórmula aqui
conforme nós podemos ver, é a fórmula do CIPA, não é? Nós chamamos assim, esta fórmula aqui é a fórmula do CIPA. Percebido até aqui? Certo. Awadi, até que ponto esta informação é importante? É extremamente importante, porque o exercício já é claro. O exercício não especifica quanto é que nós temos de matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabrico, etc. Mas ele já diz o seguinte, que os custos industriais incorridos nesse período, que é o mês de abril, foram de 64.200. Logo, o que eu posso concluir? Posso concluir que o meu CIPA foi igual a 64.200, não é? 64.200 unidades monetárias. Esta informação nós encontramos aqui no exercício. Awadi, qual é a relevância desta informação? Veremos mais à frente. Qual é o nosso passo aqui? Qual é o nosso objetivo? É encontrar o valor que diz respeito ao apuramento da variação da produção da Reacer, não é? Vamos em partes. Fórmula geral. Como é que nós podemos chamar aqui no nosso segundo passo, podemos colocar aqui o nosso segundo passo, não é? Como é que nós vamos fazer o apuramento da produção, não é? Em unidades. Muito simples. Fórmula geral. Nós sabemos que existências iniciais mais produção, não é? Existências iniciais mais produção é igual, não é? A vendas mais existência final. Certo? Awadi, onde é que efetivamente você pretende chegar com esta informação? Vamos em partes. Vejamos o seguinte. O exercício diz-nos que, no que concerne às existências iniciais do produto acabado da Reacer, nós temos o quê? 10.000 unidades, certo? Então, eu venho para aqui, não é? Eu venho para aqui. Eu digo o quê? De existências iniciais, eu tenho aqui 10.000 unidades, não é? A questão que se levanta aqui é a seguinte. Se eu tenho 10.000 unidades, não é? Podemos assim colocar. Tenho 10.000 unidades de existências iniciais. Eu estou em busca de quê? Estou em busca do apuramento da produção em unidades. Certo? É o que nós estamos em busca. Apurar o nosso valor da produção em unidades. A fórmula é esta aqui. Já começamos por dizer que as nossas existências iniciais, não é? De produto acabado da Reacer é de 10.000. E esta informação nós encontramos patente aqui no exercício. É esta aqui. Certo? De seguida, temos a nossa incógnita, que é o que nós estamos em busca, da produção em unidades, numa primeira fase. De seguida, o que nós temos? Temos aqui vendas. Qual é o valor das vendas em unidades? Temos aqui 40.000 unidades, certo? Então, nós vamos para aqui e vamos colocar 40.000 unidades, certo? 40.000 unidades o quê? 40.000 unidades mais existências finais, não é? Existências finais do produto acabado da Reacer. Nas existências finais do produto acabado da Reacer, o que nós temos? Temos aqui
6.000 unidades, certo? Temos ali 6.000 unidades. Mas vejam uma coisa muito interessante. O exercício diz assim: considerando, por outro lado, que o critério de custeio das saídas das existências é o custo médio ponderado, certo? E que ao valor das existências em curso do fabrico foi atribuído o aumento do início para o fim de 3.000 unidades monetárias. Pretende-se que apure-se o valor da variação da produção. Awad, qual é efetivamente a aplicação desta informação aqui? Esta informação é pertinente? É pertinente sim, porém não irá colocar, de certa forma, em causa o nosso exercício. Por que eu digo isto? Muito simples. Porque quando nós falamos, conforme o exercício aqui acaba sendo mais específico, quando nós falamos de produtos em vias de fabrico, associamos este termo ao cálculo do CIPA, PVF inicial, PVF final, que de certa forma não nos é tão relevante aqui determinar, porque nós já conhecemos o valor do CIPA. É constante desta operação, mas nós já temos o custo monetário do CIPA, então podemos nos alegrar por isso. De seguida, o que nós vamos fazer, dando continuidade, vamos encontrar o valor das existências finais, o valor das existências finais do produto acabado desta empresa Reacer. Então, qual é o valor das existências finais? Temos aqui 6.000 unidades. Então, vemos para aqui, vamos colocar 6.000 unidades. De seguida, o que nós percebemos? Sim, nós percebemos que produção é igual a 40.000, não é? Podemos fazer isso de uma só vez, que é 40 mais 6, vamos ficar com 46.000. Vamos pegar aqui o 10.000 que está no primeiro membro, vamos passar para o segundo membro. Estava a somar, vai subtrair. Vamos ficar aqui com 10.000. De seguida, qual é a conclusão que chegamos? Chegamos à conclusão que produção, não é? Produção é igual ao quê? A 36.000 unidades. Já temos o quê? Já temos o apuramento do nosso produto. Já temos o apuramento da nossa produção, não é? Em unidades. Já é um passo dado. Ainda não terminamos. De seguida, no nosso terceiro passo, o que nós vamos fazer, Awad? Muito simples. No nosso terceiro passo, nós vamos dizer o seguinte. Vejamos só. Aqui nós temos o CIPA, certo? A este nós chamamos de CIPA total. E é pertinente que a gente calcule o nosso CIPA unitário, não é? Como é que nós calculamos o nosso CIPA unitário? Nós aprendemos sobre isso aqui no nosso canal. O nosso CIPA unitário ele é calculado da seguinte forma. E a operação é CIPA unitário é igual ao CIPA total dividido pelas quantidades produzidas, certo? De seguida, o que nós podemos dizer aqui é muito simples. Qual é o nosso valor do CIPA total? Nós já havíamos calculado antes. E o que nós dissemos? Dissemos que o nosso CIPA total
é igual a 64.200. E qual é o valor da nossa quantidade produzida? Já temos aqui, que são 1.000. Não é? Assim sendo, nós conseguimos concluir que o quê? 64.200 dividido por 36.000, quanto é que isto nos dá? Vamos dizer que o nosso CIPA irá dar 1,78 e depois temos 78, 33 e vem muitos 3 em diante, não é? Podemos ficar assim, como também para um fácil cálculo, podemos arredondar isto a 1,78. Vamos usar duas casas decimais. Pese embora o exercício não diga quantas casas decimais nós devemos usar, mas para uma questão de facilitação, não é? Vamos usar duas casas decimais. De seguida, nós podemos ir ao nosso quarto passo. E no que efetivamente consistirá o nosso quarto passo? O nosso quarto passo, ele consiste na aplicação, não é? Consiste na aplicação do nosso critério de valorimetria. E qual é o nosso critério de valorimetria? É custo médio ponderado. E como é que é aplicado o critério do custo médio ponderado? É muito simples. Muitos colegas têm dificuldades com isso, mas é muito simples. O critério custo médio ponderado é aplicado do seguinte jeito. Nós vamos colocar aqui quantidade vezes o preço. Quantidades vezes o preço. Essa quantidade vezes o preço faz menção às existências iniciais, não é? Mas, vou colocar aqui, mais o quê? Mais quantidade vezes o preço. Esta quantidade vezes o preço faz menção ao quê? Faz menção à produção, não é? Faz menção à produção. Na prática nós vamos entender isso, é muito fácil mesmo. Faz menção à produção. E depois vamos fazer o quê? Vamos dividir tudo isso, não é? Vamos dividir tudo isto pelo som. No nosso quarto passo, nós vamos fazer a aplicação do nosso critério de valorimetria. E o nosso critério de valorimetria é custo médio ponderado. Como é que nós aplicamos o custo médio ponderado? Muito simples. Nós vamos ter aqui, não é? Podemos começar pela parte de baixo. Vamos ter o somatório das quantidades, certo? E aqui na parte de cima, nós teremos quantidades vezes o preço, mais quantidade vezes o preço, certo? Awadi, não estamos a entender nada. Relaxe, vamos em partes que todo mundo irá perceber o que nós estamos a fazer. Esta parte de quantidade vezes o preço menção às existências iniciais do nosso produto acabado, certo? E esta parte aqui faz menção à produção
não é? A produção do nosso produto acabou. Awad, atrapalhou um pouco. Relaxe. Vamos em partes. Como é que isto vai ficar? Muito simples. Nós vamos ter aqui qual é o valor, não é? Qual é o valor que nós temos de quantidades nas existências iniciais? Nós já temos aqui 10.000. De existências iniciais nós temos 10.000 vezes um ponto de interrogação, porque não conhecemos o preço das existências iniciais, não é? Mais o quê? Quantidades da produção. Quais são as quantidades produzidas? 36.000 unidades. 36.000 unidades. Vezes o preço. Qual é o preço que nós multiplicamos a nossa produção? É o valor do CIPA, não é? É o valor do nosso CIPA. E qual foi o valor do nosso CIPA? Nós arredondamos a 1,78, certo? Fechamos aqui. E vamos dividir tudo isto pelo somatório das quantidades, ou seja, para as existências iniciais do produto acabado temos 10.000 e pelas quantidades produzidas temos 36.000. Somado isso, vamos ter aqui 46.000 unidades. Percebemos? Boa. Vamos continuar. Como é que isto vai ficar, Awad? É muito simples. Percebam que a gente não tem o valor de quê? Não temos o valor do preço, não é? Das existências iniciais. Como é que nós fazemos, Awad, encontrar o preço das existências iniciais? É muito simples. Vejamos uma coisa muito interessante. Como é que nós encontramos o preço? Se eu quero encontrar o preço, eu preciso saber o seguinte: qual é o custo monetário dessas existências iniciais e vou dividir o mesmo pelo custo tecnológico, né? Quando eu digo custo tecnológico, o mesmo que vou dividir isto pelas quantidades iniciais, neste caso. Então, como é que isto vai ficar? Muito simples. Percebam que o nosso exercício na tabela, vou lá já, na tabela, para além, estamos aqui, para além do valor das unidades iniciais do produto acabado, ele dá-nos o quê? Dá-nos o custo monetário, isto é, o custo monetário das existências iniciais do produto acabado, conforme podemos ver aqui, é de 16.080, não é? Então nós vamos para aqui, vamos colocar 16.080. 16.080, não é? Dividido por quê? Dividido pelo custo tecnológico, ou seja, pelas quantidades, não é? Ou pelas unidades de existências iniciais, que no caso são de 10.000, certo? Então, feito isso, nós conseguimos, neste caso, encontrar o valor do preço. Vejamos só, 16.080 dividido por 10.000, isso vai dar-nos 1,608. Qual é a importância deste valor, Awad? Tem muita importância, porque nós vamos pegar neste valor, não é? Que é 1,680, que no caso é o custo unitário das existências iniciais, e iremos substituir aqui nesta interrogação. Iremos substituir nesta interrogação, vamos colocar 1,608.
608, não é? De seguida, o que nós vamos fazer? Simples. Vamos encontrar aqui o custo médio ponderado, não é? Que será, no caso, vamos lá fazer aqui rapidamente. Nós temos, vejam só, temos 10.000 vezes 1.608, não é? Temos 10.000 vezes 1.608 mais 36.000 vezes 1.78. Quanto é que isto nos vai dar? Nos vai dar 80.160, não é? Nos vai dar 80.160. E vamos dividir isto por quê? Vamos dividir isto por 46 mil unidades, não é? 80.160 dividido por 46.000, quanto é que isto nos vai dar? Nos vai dar 1, temos aqui 74, 26, 08, 696, certo? Vamos lá. Eu tinha vontade, não é? E tenho, neste caso, de arredondar aqui. E nós arredondamos sim para 1,78. Mas eu quero deixar aqui uma nota muito importante. Que nota é esta lá? É que vamos arredondar sempre que o exercício pedir-nos para arredondar, não é? Se o exercício não pedir que a gente arredonde, não arredondemos. Usemos o valor que ali constar, não é? Independentemente do seu tamanho. Por uma questão de bom senso, assim o professor pergunta se pode arredondar ou não. Se ele for mais, vamos lá, manso e der uma resposta, faça em conformidade com aquilo que ele disse, de modo que não incorramos ao risco de errar. Faço deste jeito para simplificar muito mais nossa resolução e para que possa ficar muito claro para cada um de vocês, certo? Espero que tenha ficado a dica. Seguido, o que nós fazemos? Já encontramos nosso valor de custo médio ponderado, não é? Certo. Agora fica tudo muito mais fácil. Como assim, Awal? Simples. Já podemos calcular deste jeito, não é? Podemos ir ao nosso quinto passo. Nós não podemos nos esquecer que o nosso objetivo passa por encontrar o valor do custo monetário da produção. Então, o que nós podemos dizer aqui? Vamos dizer que a nossa produção, não é? Produção será igual ao quê? Será igual a quantidade vezes custo unitário. Custo unitário, não é? Vamos ficar com produção que será igual. Foram produzidas quantas unidades? 36.000 unidades, certo? Vezes, qual é o custo monetário que iremos multiplicar as quantidades produzidas? É o resultado que nós encontramos no nosso custo médio ponderado, que é de 1,742608, não é? 696. Então, nós temos aqui produção, não é? Temos aqui produção que é 36.000 unidades, não é? Vezes 1.742608,696. Quanto é que isto nos vai dar? O nosso valor da produção irá dar 62.733,91.306. Acabou saindo com 5 casas decimais, muito por conta também do facto
de termos feito o arredondamento no CIPA. Se não tivéssemos procedido assim, provavelmente o nosso resultado seria inteiro. Mas continua também correto. Continua correto. Fiquem descansados quanto a isso. Deste jeito, nós conseguimos responder ao pedido do exercício, que pedia que nós encontrássemos o quê? O apuramento, não é? Do valor da variação da produção. E nós fizemos este apuramento tanto em quantidade, assim como em valor. Em quantidade, nós encontramos a resposta aqui no nosso segundo passo, não é? Que foram produzidas 36 mil unidades. E em valor, encontramos a resposta aqui no nosso quinto passo, não é? O custo monetário da produção é de 62.733,91.306, certo? Agora, consequentemente, nós podemos encontrar também o valor relativo ao custo monetário das vendas e das existências finais. Awad, como é que isto ficará? Muito simples. Conforme nós podemos ver aqui no nosso... Onde é que está? Conforme nós podemos ver, podemos até ir a um sexto passo, não tem problema nenhum, mas não é necessário assim. Mas ok, por uma questão de fácil compreensão. Vamos lá ao nosso sexto passo e vamos encontrar o custo monetário das vendas, não é? Nós já sabemos que, vamos lá, já sabemos que foram vendidas quantas unidades? Nós vimos aqui, foram vendidas 40 mil unidades, não é isto aqui? Certo, foram vendidas 40 mil unidades. Ao preço de quê? Ao preço do custo médio ponderado, que no caso é de 1,242608,696. Logo, as nossas vendas irão dar quanto? Vamos fazer 40 mil vezes 1,742608,696. Isto aqui nos vai dar 69.704,34,784. Aqui nós já encontramos o valor das nossas vendas, não é? O custo monetário das nossas vendas, que no caso fica 69.704,34,784, não é? E para as nossas existências finais, também podemos usar o mesmo procedimento, que é as nossas existências finais será igual. Existências finais temos quantas unidades? 6.000, não é? Então vamos ficar aqui com 6.000 vezes 1,742608,696, não é? Vamos lá. 6.000 vezes este valor aqui, vamos ficar com existências finais no valor de 10.455,65,218, não é? Então vamos colocar aqui 10.455,65,218. Então, é deste jeito que nós damos por terminado o nosso exercício. ênfase: quando nós aplicamos o critério de custeio ou de valorimetria, custo médio ponderado,
o custo médio resultante, não é? Que no caso foi este aqui, nós usamos para multiplicar tanto as vendas, assim como também as existências finais. Quando estamos a tratar do nosso produto acabado. Se tivéssemos que aplicar o critério do custo médio ponderado, tratando-se de matéria-prima, o mesmo custo encontrado íamos multiplicar as quantidades consumidas e as existências finais. Espero que isso tenha ficado muito claro. Então, meu amigo João, espero que esteja feliz, espero que vocês todos também estejam felizes e tenham compreendido a resolução do exercício. Passem bem, um bem-aja, até o próximo vídeo. Antes de sair, vou convidar, subscreva-se ao canal e fique ao par de todas as nossas novidades. Um grande abraço e tchau, tchau.